Olá pessoal, tudo bem? Faz algum tempo que eu não faço vídeo, mas eu decidi fazer esse vídeo diferente de outros vídeos que eu costumo fazer. Esse vídeo vai ser mais um bate-papo, abordando um assunto que eu acho que é muito importante, relacionado a pessoas que eu vejo que estão passando por prejuízos, passaram por prejuízos, e algo que é abordado por muita gente. Eu diria que 99% das pessoas das quais eu conversei, ou para fazer leitura de cartas, ou para que pediram algum trabalho espiritual, elas me passaram a mesma história, o mesmo relato, de que elas estão desacreditadas com a espiritualidade, que elas estão desacreditadas com mães e pais de santos e espiritualistas em geral, porque todos prometem um monte de coisa e elas pagam pelos trabalhos delas, e se estão pagando e se contrataram alguém é porque estão sofrendo e continuam sofrendo, além de ter tido um prejuízo financeiro. Então é justamente por isso que decidi fazer esse vídeo, abordando várias situações em relação a isso e até alertando as pessoas de quando for falar com quem quer que seja, quando precisarem e tiverem a necessidade de contatarem alguém para fazer um trabalho, verificarem algumas características das quais você consegue perceber se a pessoa é uma pessoa idônea ou não. Bom, vamos começar abordando essa parte. Hoje em dia, até porque a internet ela é de caráter mundial, então você tem acesso a qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer região, e existem os trabalhos feitos à distância. Um trabalho feito à distância é válido? É verdadeiro? É, porque quem vai fazer o trabalho, quem vai concretizar o trabalho são os espíritos. E um espírito ele pode estar em qualquer lugar. Então não é necessário que você faça um trabalho na região onde você está. Até porque pode ser que na região onde você está não tenha uma pessoa apta para te ajudar, né? Isso acontece. Mas como que você identifica se uma pessoa é idônea ou não, conhecendo a pessoa pela internet? Então vamos lá. Quando você entra no YouTube, você vê assim milhares de vídeos sensacionais de pais de santo ensinando simpatias, mostrando os seus trabalhos. E aqui eu vou colocar a primeira característica que vocês devem observar, porque eu noto que as pessoas elas chamam a atenção, elas são atraídas por vídeos suntuosos. O que é vídeo suntuoso? É aquela pessoa que faz um vídeo e coloca a vida dela, do próprio médium em si, como uma vida perfeita, como uma vida maravilhosa. Então é a pessoa que mostra ela na praia, mostra ela com um casamento feliz, mostra ela com uma família feliz, mostra ela viajando para outros países. E eu vejo assim nas pessoas que elas são atraídas de forma assim até compulsiva a essas pessoas, achando assim, se esse médium vive tão bem, se essa pessoa tem uma família tão bonita, se essa pessoa tem dinheiro, se essa pessoa é tão próspera, então ela é capaz de me ajudar. Aqui é o momento onde vocês devem observar a primeira característica. Essa prosperidade vem da onde? Porque, gente, assim, eu não estou dizendo que todo médium tem que ser miserável, que todo médium tem que ser pobre, não é isso. Sabe? Só que a força espiritual de uma pessoa não está baseada nos bens materiais delas. Sabe? Eu já conheci pessoas que era pobrezinha, que morava numa casa humilde, de um cômodo e cozinha, que a pessoa não tinha posses,
mas ela tinha uma força espiritual tão grande que ela formavam filas para ir na casa dela. Isso assim foi há muitos anos atrás, nem era essa coisa de internet nem nada, a pessoa atendia pessoalmente. E a pessoa ajudava, até gente rica, era muita gente rica que frequentava a casa dessa pessoa, e pessoas que iam lá pedir por prosperidade, e conseguiam e alcançavam. Porque quem faz isso é os espíritos. E os espíritos, eles trabalham com médios, e tem médios que são qualificados para trabalhar com determinadas entidades, mas não quer dizer que por isso a pessoa precise ser rica. Significa que essa pessoa ela tem uma missão aqui na Terra de trabalhar junto com a espiritualidade e ajudar pessoas. Um exemplo, por exemplo, é um médium que já é falecido, muito conhecido, é o Chico Xavier. Chico Xavier, ele era uma pessoa que ele tinha muitos problemas de saúde, mas ele ajudava muitas pessoas e até ajudava em curas. Então as pessoas associam as coisas de forma errada. Porque muitas vezes esses pais e mães de santos que apresentam uma vida tão suntuosa são esses que devem ser questionados se essa luxúria deles não está vindo do dinheiro de vocês. Porque, em primeiro lugar, para você fazer um trabalho espiritual, e eu digo isso como conhecedora de causa, porque eu faço trabalhos espirituais, você não precisa de tanto dinheiro assim. E eu, até pela necessidade do fato das pessoas questionarem e reclamarem tanto que foram lesadas, eu fiz, durante, já faz uns 15 dias que eu estou fazendo isso, sabe? Eu fiz uma pesquisa na internet, observando os pai e mãe de santos, entrei até em contatos com alguns, sabe, para fazer orçamento, como se eu fosse alguém que estivesse precisando, para observar a forma como eles tratam, a forma como eles abordam, sabe, eu cheguei a fazer um fake. E entrei em contato com alguns pais de santo. E assim, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu estou aqui para esclarecer aos meus clientes, a pessoas que assistem os meus vídeos, as pessoas que já fizeram trabalhos comigo, as pessoas que me procuram e que reclamam desse tipo de coisa. E dentro disso que eu fiz, desse fake, eu cheguei para as pessoas, até porque o que é mais abordado é coisas relacionadas à vida sentimental. E eu contei uma história fictícia e entrei em contato com pessoas até bastante conhecidas na internet, essas que, sabe, bombeiam, essas que estão com estrelismo. E assim, os valores que foram cobrados, que foram falados para mim, foram valores de R$ 4.000, R$ 6.000 e daí por diante. E a partir desses valores, eu acho que já é o primeiro indício para a pessoa ver que tem alguma coisa errada. É que o que acontece é que muitas vezes as pessoas são leigas e elas não entendem de trabalho. Só que assim, gente, o que vocês vão utilizar para fazer um trabalho são flores, são alimentos, alimentos no caso que os guias gostam, bebidas, algumas, por exemplo, no caso de pombagira, vocês vão utilizar, algumas, né, vão pedir perfume, bijuterias, e outros acessórios, mas assim, o que eu quero dizer é que o montante daquilo que é pedido num trabalho, sabe, seja ele de que natureza for, não chega a esses valores. Sabe, por maior que seja o trabalho, geralmente um trabalho costuma ser mais caro se existir magia no meio. Por quê? Porque você vai ter que cobrar um valor para desfazer a magia
e outro valor para fazer a união, se for um caso de casal, ou fazer uma abertura de caminhos, mas enfim, ainda assim os valores não são valores tão altos. Então, essa é a primeira identificação que a pessoa tem que ver. Sabe? Por exemplo, existem pais e mães de santos que estão cobrando para fazer uma consulta R$ 700, R$ 800, uma consulta. Não é nem trabalho, é consulta. Então é claro que essas pessoas, é óbvio que vocês vão ver essas pessoas viajando para Paris, sabe? Morando em mansões, porque, gente, por que você precisa cobrar tão caro para fazer uma consulta? Só porque você está famoso? Então, quer dizer, eu parto do princípio que todo mundo sofre, mas a classe mais prejudicada geralmente é a classe pobre. Os ricos sofrem, também sofrem, mas os ricos eles vão sofrer de outros tipos de problemas. Eles não vão sofrer de problemas financeiros, vocês concordam? Porque eles são ricos. Agora, o pobre, ele vai sofrer de amor, ele vai sofrer com o problema financeiro, ele vai sofrer com o desemprego, ele vai sofrer com tanta coisa. E eu vejo que uma pessoa que está disposta a ajudar alguém, uma pessoa que está trabalhando com a espiritualidade, ela não pode escolher a classe que ela vai ajudar. Não, eu vou cobrar uma consulta de R$ 700 e vou cobrar um trabalho de 5, 6 mil reais. Então eu estou visando qual? A classe dos ricos? Apenas? Os pobres que se danem? E principalmente porque eu sei que não existe esse tipo de valor para trabalho nenhum, por mais, sabe, dificultoso que seja o trabalho que você for fazer, por pior que esteja a sua situação, não existe trabalhos com esses valores, porque os materiais que você vai usar não chega a isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa já deve observar que tem alguma coisa errada é nisso. Outra coisa que a pessoa também pode identificar dentro dessas pessoas que são conhecidas na internet que tem alguma coisa errada. Quando uma pessoa não deve, não é como diz o ditado, que não deve não teme, quando a pessoa não tem nada a esconder, por que essas pessoas que colocam esses vídeos tão suntuosos, a parte de comentários dos vídeos são bloqueados? Essa é uma coisa que qualquer pessoa que vai consultar já deveria parar para observar. Porque se você faz um vídeo, você já tem que deixar os comentários abertos para a pessoa ir lá esclarecer alguma dúvida do vídeo, ou para a pessoa entrar em contato com você, sabe? Então, você tem que deixar o seu canal aberto para que as pessoas falem com você. Se o seu vídeo é tão bonito, sabe, por que você está com medo? Por que você desativa os comentários? Porque essas pessoas contataram você e você foi lá e sugou o dinheiro delas e não resolveu o problema, então você precisa fechar os comentários? Então essa já é uma característica para a pessoa ver que já tem alguma coisa errada. Outra coisa que eu observo dentro das redes sociais: uma pessoa que tem um canal no YouTube que mostra os vídeos e ela também tem um perfil no Facebook, ou mesmo dentro do canal, essa parte de comentários que eu falei que fica fechada, mas vamos colocar na parte do Facebook, que é uma coisa onde a pessoa tem mais acesso aos clientes, de poder conversar e tudo mais. Você entra dentro do perfil de uma pessoa dessa, principalmente as famosas, você vê lá um monte de gente desesperada pedindo, pelo amor de Deus, ai, fala comigo, responde para mim, ai, eu preciso de ajuda. A pessoa vai lá, conta a vida inteira dela no perfil, procurando ajuda de alguém que não tem. Porque, gente, se a pessoa ela já cobra valores caros, ela está visando as pessoas ricas para ela ajudar.
Então, aquelas pessoas que ficam ali escrevendo, pedindo, pelo amor de Deus, implorando, sabe, ajuda, não vai ter, porque não é interessante. Vocês não estão dentro da classe de pessoas que eles estão procurando. Então fica lá. E mesmo quando responde, são umas respostas tão vagas, sabe? A pessoa vai lá, eu queria, eu tô com um problema na família, não sei o quê. A pessoa vai lá e escreve assim, tudo na mesma. Primeiro, uma resposta imediatista, outra coisa que vocês devem observar, uma resposta imediatista não pode ser de alguém que esteja vendo carta. Porque para você que vai ver carta, você tem que abrir o baralho, você tem que analisar as cartas para você poder responder para a pessoa. Se toma lá, dá cá, a pessoa está respondendo da cabeça dela. Ela não está abrindo as cartas, ela não está vendo para poder te dar uma resposta. Uma outra situação que a pessoa deve perceber que já tem alguma coisa errada. E isso eu vi em todos os Facebooks que eu entrei de pessoas conhecidas, todos. Não tem um relato de testemunho. Não tem uma pessoa que chega e diz assim, olha, eu fiz trabalho com o fulano e eu estou entrando aqui para agradecer que eu consegui, que eu obtive o resultado daquilo que eu pedi. Você não vê isso em nenhum. E olha, como eu falei para vocês, eu fiz essa pesquisa, eu entrei em vários, em todos os famosos, em todos os conhecidos e até aqueles que não eram conhecidos. Você não vê relato de ninguém. Você vê pessoas pedindo ajuda. E outra coisa que eu observei, você vê relatos do próprio médium falando. Sabe, do próprio médium escrevendo lá. Hoje... fulano e ciclano, assim, eles não põem nome, ele fala assim, hoje um casal que eu ajudei a se reconciliar vão casar. Só que você não vê o perfil desse casal, esse casal não tem nome. Então, gente, eu acho assim, existem pequenos detalhes que as pessoas podem observar para ver que tem alguma coisa errada. E aí, se você observa isso, você vai analisar que se aquela pessoa está mostrando um vídeo maravilhoso, com casa na praia, viajando para Paris, sabe às custas de quem? Sua. Sabe, porque você deu dinheiro para ela e ela está passeando. E assim, eu não estou aqui falando que um médium não pode passear, que um médium não pode ter dinheiro, só que eu acho assim, a pessoa ela tem que mostrar também os resultados. Sabe, não é só a promessa, é o resultado. E eu, graças a Deus, as pessoas que veem o meu vídeo, que eu adiciono no meu Face, elas veem resultados. No meu perfil tem resultados, sabe, não é resultados fakes, não, é resultado que as pessoas vão lá e entram no perfil e vê que é o perfil de alguém de verdade e que conseguiu. Então, eu penso que as pessoas, elas precisam prestar atenção nos detalhes, porque elas vão com muita sede ao pote, e aí essa parte de sede ao pote entra uma outra característica, uma outra situação. Todas as pessoas, todos esses pais e mães de santos famosos, todos eles são muito persuasivos, sabe? Todos eles falam muito bem, todos eles convencem naquilo que fala. E principalmente porque as pessoas que vão procurá-los estão fragilizadas. São pessoas que perderam um amor, e aqui eu não vou falar só no caso de amor, são pessoas que às vezes têm a vida destruída, às vezes perdeu tudo, às vezes foi vítima de uma magia, perdeu amor, perdeu casa, perdeu família, perdeu emprego. Então, quer dizer, a pessoa ela já não está bem. Se ela vai procurar ajuda, é porque ela não está bem. E aí o que acontece? Elas vão procurar aquelas pessoas que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Traga o seu amor em 24 horas. Traga o seu amor em 7 dias. Resultado garantido.
Aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguém que aconteceu isso? Sabe, existe alguém que possa se apresentar diante de vocês e falar, olha, eu fiz trabalho com A, B ou C, e em 24 horas o meu amor voltou? Porque aí, sabe o que parece? Pai de santo Harry Potter. Mas sabe qual é o problema? Aí nesse ponto, eu não critico nem o pai de santo Harry Potter. Eu critico a pessoa que acreditou nisso. Porque, gente, eu penso assim, quando você acredita numa situação dessa, não é que você foi enganado, porque aí eu acho assim, é uma faca de dois gumes, sabe? Porque você chegar e falar assim, ai pai, o fulano, sabe, me prometeu um monte de coisa e não fez nada. Mas, gente, você conhece alguém que teve o problema resolvido em 24 horas, em 7 dias? A gente, quando tem um problema, seja ele de que natureza for, dura meses, sabe, para você conseguir resolver. E as pessoas acham que simplesmente o fato dela procurar uma religião, dela procurar, sabe, A, B ou C, vai resolver na hora. Não, gente, não vai resolver na hora. E entra uma outra coisa também. A pessoa, ela é aquela coisa. Ela quer ouvir aquilo. Sabe? Isso eu diria até que é uma questão de ego. Sabe? São pessoas que não aceitam a palavra não. Gente, na vida, vocês vão ouvir muito não. Aliás, vocês vão ouvir mais não do que sim. E esse não é de forma irreversível. Existem alguns nãos que você pode transformar em sim, mas a maioria dos nãos é de forma irreversível. Então, é muito importante quando uma pessoa vai fazer um trabalho, ela fazer uma consulta antes para saber se há possibilidades. E aqui eu vou abrir um parêntese e dizer, há possibilidades não quer dizer resultado 100%. Porque isso é uma coisa que as pessoas também precisam saber. Porque é assim, a pessoa vem e me contrata. Olha, eu quero fazer um trabalho porque o Joãozinho foi embora. Eu vou, eu abro as cartas, eu vejo como que está a situação entre ela e o Joãozinho e eu falo, olha, a situação não está muito fácil. Sabe, se você quiser fazer um trabalho, eu posso fazer um trabalho para te ajudar. Só que aí, gente, não tem como você dizer que é 100% garantido. E significa que você vai fazer um trabalho para tentar reverter aquela situação que é um não em sim. E eu só tenho como saber se esse trabalho vai dar certo se eu fizer. Porque eu posso, porque é aquela coisa, os guias, eles trabalham através de trocas. Então, você vai, você faz um trabalho nas matas, você faz um trabalho na cachoeira, você faz um trabalho no mar, sabe? Você faz uma oferenda, aguardando que os guias, através daquela oferenda, eles vão trabalhar naquela pessoa para a pessoa voltar. Só que o que as pessoas, exatamente nesse sentido de fazer um trabalho e a pessoa voltar, o que a pessoa não para pensar é o que fez a situação chegar àquele ponto. Porque existem situações que a pessoa foi lá, fez uma rival, foi lá, fez um trabalho de magia e afastou. Então aí não foi um processo natural. Você vai lá, você vai desfazer o trabalho de magia, vai atrair a pessoa. Só que isso, gente, também não é de um dia para o outro. Sabe, um trabalho de magia, para separar alguém, você oferece coisas para os guias e os guias estão lá influenciando aquela pessoa que gerou, no caso, influenciando para gerar uma separação. E não é simplesmente o fato de eu ir lá e fazer um trabalho contrário que no outro dia está tudo bem. Mas as pessoas acham que funciona assim. E por que as pessoas acham que funciona assim? Porque esses falsos pais de santo passam exatamente esse tipo de informação. Em 24 horas eu resolvo o seu problema. Então, por causa dessas pessoas sem caráter, sabe, dispostas realmente a só pegar o seu dinheiro, a gente sofre por isso.
Sabe, porque eu muitas vezes sou cobrada das pessoas nesse sentido. A pessoa faz o trabalho numa semana, na outra ela quer o resultado. Ah, mas não resolveu. Ah, eu tô cansada. Ah, você é mais uma. Não, gente, eu não sou mais uma. Sabe, eu falo para as pessoas as coisas do jeito que é. Só que tem pessoas que não querem ouvir. E em muitos casos eu chego para a pessoa e falo: olha, esse caso é um caso que não vale a pena. Sabe, realmente eu fiz um trabalho, eu fiz um reforço, mas a pessoa não quer voltar. E aí a culpada sou eu, não, gente. Sabe por quê? Porque antes de você me pedir um trabalho, você parece que a pessoa tem um problema de amnésia, que ela esquece, sabe, o que fez as duas se separar. Porque, como eu falei, se é um caso de magia, é outra história. Mas às vezes não é magia. Às vezes é um monte de erros que a pessoa cometeu. Às vezes uma traição que a pessoa fez. Às vezes é uma relação de briga que foi desgastando a relação. Então, quer dizer, você já vai pegar uma situação que está destruída por N motivos e a pessoa acha que simplesmente o fato de você ir lá, sabe, acender uma vela, colocar um barquinho de flor para Iemanjá, vai ficar tudo lindo. Não, agora, olha, embora eu fiz um monte de besteira, mas tudo bem, essa pessoa agora vai voltar apaixonada para mim. Ah, gente, sabe, para de acreditar em Harry Potter, não, porque aí a pessoa está acreditando em Harry Potter, né? Então, vai lá em Hollywood, vê se ele existe, sabe? Compra lá a varinha mágica dele para fazer a mágica para vocês. E outra, muitas vezes quando eu faço algum trabalho que eu vejo que não está adiantando, eu chego para a pessoa e falo. E aí a pessoa não entende. Então, eu vou dar um outro exemplo. Se você está doente fisicamente mesmo, você está doente, você vai no médico. Aí você chega lá no médico: olha, doutor, eu estou doente. O médico te receitou um remédio. Você tomou o remédio e não sarou. Aí você vai lá brigar com o médico? Você vai brigar com o farmacêutico porque você comprou o remédio? Não, você só vai saber se o remédio vai te ajudar se você comprar o remédio e tomar. A mesma coisa é os trabalhos espirituais. Você só vai saber se der resultado se você fizer. E às vezes é necessário mais de um trabalho para resolver. E às vezes também não resolve. Uma outra coisa que não é explicado para as pessoas, porque as pessoas elas já entram assim: eu quero fazer uma amarração, mas eu quero que o cara venha rastejando para mim. Gente, em primeiro lugar, eu não gosto de fazer amarração. Geralmente, quando a pessoa utiliza, eu quero fazer um trabalho de amarração, eu deixo a pessoa usar o substantivo que ela quer. Amarração, tá bom. O que eu faço é um trabalho de adoçamento. Por quê? Amarração, a própria palavra já está falando, você está amarrando. E aí entra a parte de causa e efeito. Porque veja bem, gente, se você vai pegar uma pessoa que não quer ficar com você, que você concorda? A pessoa não quer ficar com você. Mas aí, por uma questão, mas eu amo a pessoa, eu perdi, eu gosto, eu quero. Tudo bem, eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou dizendo como que é a coisa de uma forma clara. Você vai lá e faz amarração. Primeiro, a amarração é uma coisa cara. A amarração, eu diria que é uma coisa que você vai gastar muito dinheiro, porque aí você tem que praticamente utilizar todas as entidades que entram dentro dessa característica de amor e utilizar muito material para você conseguir fazer com que essas entidades vão lá e convençam a pessoa. Só que as entidades que fazem amarração são espíritos negativos. Por quê? Porque eles quebram o livre-arbítrio da pessoa.
Eles vão forçar uma pessoa a ficar com a outra. Então, eu não gosto dessa coisa amarração, porque você está forçando. Aí, o que acontece? Você pega e traz a pessoa para outra. Tá. Como que vai ficar as duas pessoas que foram amarradas? Mal. Primeiro, vai fechar a vida financeira das duas. Das duas, fecha. Ah, mas por que fecha? Fecha porque você quebrou o livre-arbítrio de alguém. Então, toda ação tem uma reação, sabe? Isso é em tudo na vida. Você faz, você planta e você colhe. Essa pessoa que foi amarrada, ela não vai ser fiel a você. Ela vai te trair. Por quê? Porque você abriu uma brecha no mundo espiritual onde você utilizou espíritos negativos para atrair a pessoa para você. Então, é aquela pessoa que ela vai ficar assim, eu fico a trancos e barrancos, mas eu fico. E eu não concordo com isso. Sabe? Então, o que eu faço? Eu faço um trabalho de adoçamento. Por quê? Porque aí a pessoa, quando você faz um trabalho assim, os espíritos, que não são esses espíritos negativos que eu falei, eles vão trabalhando gradativamente na mente da pessoa, no coração da pessoa, removendo mágoas, tirando desgastes, fazendo com que aquela pessoa esqueça coisas que você falou, né? Porque tem mulher que, quando tá com o cara, ela humilha, ela xinga, ela ofende e ela acha que tudo bem. Sabe? Só que palavras podem muitas vezes destruir mais uma relação do que se você saísse aos tapas com alguém. Nenhuma das duas coisas justifica, mas eu estou dando um exemplo. Então, o que acontece? Nessa situação, os guias eles vão trabalhando, limpando essas coisas, limpando energias negativas, se tem magia no meio, desfazendo a magia. E isso, gente, é um processo demorado. Só que ninguém tem esse conhecimento, sabe? As pessoas. E aí, eu tenho certeza que esse vídeo que eu vou fazer nem é um vídeo muito positivo para mim, sabe? Porque eu não vou estar falando o que as pessoas querem ouvir, eu vou estar falando a realidade das coisas, como elas funcionam. Então, se você perguntar para mim, Érica, todos os trabalhos que você fez deu certo? Não, não deu. Eu diria que muitos trabalhos que eu fiz deu certo. No meu perfil tem muitos relatos de pessoas que alcançaram e que entram no perfil para agradecer, e que eu até incentivo essas pessoas quando elas entram no chat agradecendo para mim, falando, Érica, eu consegui o que eu queria. Eu falo, olha, se você puder, coloca isso no mural. Por quê? Porque isso dá esperança para outras pessoas. Porque isso, às vezes, a pessoa está desanimada e ela vê um testemunho, ela fala, poxa, se deu certo para essa, vai dar certo para mim também. Porque a fé é a base de tudo. Sabe, as pessoas precisam ter fé naquilo que elas estão fazendo, elas precisam acreditar naquilo que elas estão fazendo. Só que eu só tenho como saber se eu fizer. E é por isso que eu utilizei esse exemplo do médico. Porque às vezes você está doente, você vai lá, compra um remédio e não adianta, o que você faz? Você vai no médico de novo, concorda? Você vai ter que pagar de novo para ir no médico? Vai. E às vezes a pessoa morre. Não acontece com um monte de gente? O hospital não está cheio de gente lá lutando pela vida? Mas está saindo de graça aquilo? Não. Sabe, os medicamentos, tudo ali, tudo tem um custo na vida. E você só sabe se vai dar certo tentando. Gente, o trabalho espiritual é a mesma coisa. Eu faço uma consulta prévia falando, olha, existe uma chance, mas eu chego para a pessoa e falo, é uma chance pequena, a situação não está muito fácil, mas a gente vai lutar por isso. E aí eu faço o trabalho, e às vezes não foi suficiente, porque a realidade é essa. E outra coisa,
Eu observo em muitas pessoas que fizeram trabalhos comigo e alcançaram resultados uma coisa muito importante, a perseverança. Porque, por exemplo, quando você faz um trabalho espiritual onde você vai fazer trocas de energias, costuma criar problemas. Os espíritos ruins que estão destruindo uma relação, eles não saem facilmente. E quando eles saem, eles criam uma situação que parece que o trabalho que você fez, de vez ficar melhor, piora. E isso é uma coisa que eu explico também para as pessoas. Eu falo, olha, no começo do trabalho, pode ser que você sinta algum problema, mas persevera, continua, porque depois começa a clarear. E as pessoas que me ouviram e as pessoas que seguiram isso à risca são as pessoas que estão no meu mural, que colocaram relatos de que elas conseguiram, que colocaram relatos de que elas tiveram vitórias. Então, gente, é dessa forma que funcionam as coisas espirituais. E aqui eu sou muito franca, sabe? Porque, para mim, se isso vai diminuir a popularidade, minha popularidade, tanto faz, porque eu não estou procurando popularidade. Sabe, eu estou cumprindo uma missão de ajudar as pessoas dentro da espiritualidade, que é algo que existe comigo desde que eu me entendo por gente. E é dessa forma, sabe? Nada nessa vida, gente, é conseguido de uma forma fácil. Mas se a pessoa persevera, se a pessoa insiste, ela alcança. Sabe? E outra coisa que eu falo, quando a pessoa faz um trabalho, ela não deve fazer comigo, com o João, com a Maria, com o Antônio, porque isso também vai atrapalhar. Por quê? Porque dá cruzamento de linhas. Mesmo que eu, o Antônio, o fulano e o ciclano trabalhe com os mesmos guias, entendeu? Ou melhor, trabalhe dentro da Umbanda, mas são espíritos diferentes, são trabalhos diferentes, são cabeças diferentes, lugares diferentes. Sabe, a pessoa não pode fazer uma bagunça, porque aí o que acontece com o cruzamento de linhas? Você fez um trabalho com várias pessoas ao mesmo tempo. Os espíritos, eles chegam para resolver a sua causa e vê uma linha de um, uma linha de outro. Eles não brigam entre si, mas o que eles fazem? Eles se afastam. E aí sabe o que acontece? Nada. Todos os trabalhos que você fez, você anulou. Então eu preciso explicar para as pessoas como funciona a espiritualidade, para que as pessoas, sabe, ampliem o grau de visão delas para não cair nessas. Então, gente, vocês são obrigados a fazer trabalhos comigo? Não. É só eu que faço as coisas certas? Não. Existem sim bons espiritualistas, existem bom pai de santo, boa mãe de santo, bons sensitivos, existem. Só que precisa ser procurado com cuidado. Sabe, vocês têm que observar quando vocês forem procurar uma pessoa para te ajudar, tudo isso que eu falei. Entre no perfil, veja se tem testemunhas, veja se tem relatos de pessoas que conseguiram com essa pessoa. Não se deslumbre, sabe, com os vídeos lindos, sabe, e que você está vendo a pessoa viajar para Paris, está vendo a pessoa, sabe, andar em limousine, porque ela está fazendo isso com o seu dinheiro. Sabe, veja se essas pessoas, sabe, têm realmente respaldos. Veja como as pessoas tratam você. Porque outra, não chega para uma pessoa e simplesmente contrata um trabalho antes de fazer uma consulta. Pela consulta, você já vai observar se essa pessoa é idônea ou não. Porque, como eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa, eu até paguei para algumas pessoas fazer consulta de carta para mim. Que foi outra coisa que eu fiquei perplexa. Porque quando eu vou ler carta para uma pessoa, eu interajo com a pessoa.
Eu simplesmente vou lá, abro as cartas e começo a conversar com a pessoa. Olha, a carta está mostrando isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa fala e eu falo, a pessoa fala e eu falo. E geralmente uma consulta completa minha dura 2 horas. E se completou 2 horas e eu ainda não terminei, a pessoa não terminou, às vezes fica um pouco mais. Eu vi dessas pessoas famosas consultas de 30 minutos. E consultas de 30 minutos que em 20 minutos as pessoas, eu fui deixada falando sozinha. E a pessoa ainda não, ela não conversou comigo, ela não abriu carta não. Ela mandou um texto pronto. Sabe, então por coisas assim, vocês têm que analisar tudo isso. Se você vai fazer uma leitura de carta com a pessoa vai abrir carta para você e vai conversar com você. Vai mostrar para você aquilo que a carta está mostrando. E outra, eu não gosto de fazer essas coisas com tempo, porque eu penso assim, você está fazendo uma consulta online. Você chega para a pessoa e fala assim, minha consulta é meia hora. E meia hora, gente, se é uma coisa que você está escrevendo, ela passa assim rapidinho. E aí você vai e sai, porque completou os 30 minutos e deixa a pessoa falando sozinha. Então, por aí, você já para analisar. Se a pessoa não te deu atenção nem numa consulta, ela vai fazer algum trabalho para você? Portanto, gente, quando vocês falarem, puxa, eu caí numa cilada, analisem tudo isso que eu falei. Porque às vezes não é só uma questão de cair numa cilada. Às vezes você está procurando uma pessoa para falar o que você quer ouvir. E isso é ego. Isso é porque você não amadureceu e você não consegue ouvir não. E a vida vai falar não para você muitas vezes. Eu terminei com fulano, eu não vou voltar nunca mais. Às vezes sim. Às vezes você nunca mais vai voltar com essa pessoa. E é um fato. Dói ouvir? Dói. Sabe, eu não tô, como eu falei, eu não tô aqui justificando o sentimento de alguém. Eu também já tive perdas na vida. Nossa, não tem coisa mais dolorida do que você perder algo ou alguém que você gosta. Mas faz parte da vida. Pode acontecer. Então, gente, é isso. Sabe, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu tô fazendo esse vídeo justamente baseado na quantidade de gente que eu ouço as pessoas falando, sabe? Eu perdi, eu fui lesada, me enganaram. Então, antes de procurar ajuda, observem essas características que eu falei para vocês. Porque, sabe, eu acho que vai ajudar pelo menos a vocês não caírem nesse tipo de situação. E quando vocês forem conversar com alguém, porque existem sim pessoas idôneas, se a pessoa chegar e falar para você não tem jeito, aceita. Sabe, é dolorido? Mas se você não aceitar o não de uma pessoa que foi sincera com você, você vai continuar procurando gente que vai falar o que você quer ouvir, e aí você está se prejudicando 2 vezes, porque você está se prejudicando porque você perdeu alguém, e você está se prejudicando financeiramente. E aí também não estou dizendo só em relação a perdas, em relação a outros problemas também, não é só casos amorosos. É claro que a maioria é isso, mas existem pessoas também que estão com a vida financeira fechada, sabe? Vocês precisam aprender a ouvir não. Enfim,
Esse vídeo, é como eu falei, não é um vídeo de simpatia, é um vídeo que eu fiz realmente como um bate-papo, sabe, para que as pessoas também elas consigam enxergar as coisas de ângulos diferentes, sabe, entendam um pouco como funciona a espiritualidade, porque assim, a espiritualidade funciona exatamente da forma como eu relatei para vocês. Se vocês não quiserem acreditar, mas o fulano não, o fulano eu falei com ele, em 48 horas ele resolve. Então, antes de você acreditar que em 48 horas ele resolva seu problema, vá procurar quem conseguiu fazer com ele isso. Mas não é através de relato dele, não. É através de relatos de outras pessoas. E outras pessoas que você entre no perfil e veja que é um perfil verdadeiro, que não é perfil fake. Porque assim, gente, a gente consegue levar a espiritualidade de uma coisa, de uma forma correta, porque a espiritualidade é uma coisa bonita, gente. Sabe, eu costumo falar que é Deus que coloca os secretários dele para ajudar o povo. Mas é uma ajuda, sabe, não é uma mágica. Parem de procurar, pai e mãe de santo. Harry Potter não existe. Ainda que eles façam esses vídeos sensacionais, não adianta vocês acreditar em palavras bonitas. Sabe, primeiro você precisa enxergar a sua situação. Conversar com uma pessoa séria que vai dizer se há possibilidade ou não. E deixar bem claro que mesmo dentro da pessoa falando para você que há possibilidades, você ainda pode fazer o trabalho e não dar certo. Porque acontece. E outra, todos os trabalhos não são caros. Se você entrar em contato com uma consulta, um orçamento que a pessoa falar de R$ 500 para cima, comece a observar. Sabe? Porque trabalho, gente, não são caros. É o que eu falei, às vezes alguma coisa fica um pouco mais cara se tiver que desfazer magia. Mas quando a pessoa começar a te cobrar 1.000, 2, 3, 4, 5 e daí por diante, desconfie, gente. Porque o que essa pessoa vai utilizar? Sabe, como eu falei, as coisas que são utilizadas são comidas, são bebidas, tudo bem. Às vezes bebidas, eu costumo trabalhar com Zé Pilintra, sabe, às vezes eu vou fazer um trabalho de prosperidade, eu compro uísque. O uísque é uma coisa cara. Sabe, porque você não vai fazer um trabalho de prosperidade com coisas baratas. Então você utiliza determinados ingredientes que é para, sabe, você dar o de melhor para o guia abrir seus caminhos e prosperar. Mas nada, sabe, relacionado a 2, 3, 4, 5 mil reais, gente. Sabe, porque se uma pessoa paga isso, e aí você vê esses vídeos lindos, maravilhosos das pessoas, sabe, milionárias, de pai de santo milionário, é óbvio, gente, foi com esse dinheiro, foi com o seu dinheiro, foi com o seu sofrimento. E o ponto que eu falei, observem, sabe, nos vídeos. Se você entrar num vídeo, por mais maravilhoso que ele seja, e os comentários estiver desativado, já começa a pôr o pé atrás com essa pessoa. O que ela tem para esconder? Se ela é tão perfeita, se ela é tão maravilhosa, se ela é tão famosa, não ia ter gente falando mal dela. Porque para ela desativar os vídeos é porque ela está preocupada que as pessoas vão difamá-la. Se as pessoas vão difamá-la é porque ela deve. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Dúvidas, entre no meu perfil do Face, entre nos meus comentários que estão abertos para quem quiser falar, para quem quiser comentar, porque eu não tenho nada a esconder. Gostaram? Dê um like, se inscrevam no meu canal, entrem no meu Face, eu sempre terei muito prazer em atendê-los. Fiquem todos com Deus.